feliz, é com alegria que retorno. No passado, consegui curar um pouco o corpo, ele aguentar mais um pouquinho. Eu não tenho pressa, ninguém tem pressa, né? Então eu fiquei um pouquinho longe de aprender, né? E a gente, quando prepara alguma coisa para trazer, para levar os outros, na verdade, a gente aprende mais e não dá para passar tudo para todos, né? Então, eu trago hoje para a nossa reflexão. Estão me ouvindo bem? O simbolismo da recuperação de um bem muito precioso. E a parábola do filho pródigo nos oferece. Quando a gente pega a Bíblia, o Evangelho, a gente tem duas maneiras de a gente ler. Uma, vendo o significado das palavras, e outro, o que elas traduzem, o significado de cada palavra no sentido espiritual. Para refletirmos sobre a parábola do filho pródigo, nós não podemos nos prender ao sentido literal da letra, mas buscar a compreensão no significado simbólico daquilo que Jesus dizia. O Divino Mestre tinha um jeito especial de falar. E observamos isso logo no início do Evangelho de Mateus, quando após a morte de João Batista, Jesus saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que era um vilarejo de pescadores. E enquanto ele caminhava em direção a Cafarnaum, ao longo do mar da Galileia, ele viu dois pescadores que lançavam suas redes no mar. Eram Simão Pedro e seu irmão André, filhos de Jonas. Eu faço sempre questão, quando possível, quando eu sei também, né? Porque é comum nos lugares pequenos, como o lugar onde eu nasci, com umas 300 pessoas, fulano, filho de fulano. Jesus era conhecido não só como Nazareno, mas também como Jesus, filho de José. Em hebraico, Bar Yosef. No caso dos irmãos Simão e André, Bar Jonas, era como eles eram conhecidos. E assim como um ilustre, que a gente costuma tirar pedras, né? Barrabás não era o nome de Barrabás. O primeiro nome de Barrabás era Jesus. Barrabás significava filho de Abás, que era o pai dele, um construtor de casas, assim como José era um carpinteiro. Então, Barrabás não era o nome dele era Jesus. Um dia a gente ainda vai falar sobre isso, porque é um assunto bem longo. Quando se aproximou dos dois irmãos, Jesus disse, olha o jeito dele falar: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Nós estamos aqui hoje porque fomos pescados. Por Simão, por Saulo, por todos aqueles que pregaram a palavra do Cristo depois. Nós fomos pescados pela palavra do Cristo, que eles foram divulgando ao longo do tempo. E
por isso Jesus disse: pescadores de homens. Esse é o simbolismo que eu fiz questão de destacar e vou destacar ao longo da nossa prosa de hoje. Na mesma hora, eles abandonaram suas redes e seguiram Jesus. Mais adiante, os irmãos João e Tiago, filhos de Zebedeu, por isso Bar Zebedeu, eles eram conhecidos dessa maneira. Eles estavam no barco do pai, consertando as redes, e quando Jesus os chamou, eles também largaram o que estavam fazendo e seguiram Jesus. Era chegado o tempo de iniciar o Evangelho de amor. E para apresentar seus ensinamentos, o Mestre Divino frequentemente contava parábolas. Um jeito simples, né? Hoje a gente escuta moda sertaneja, que são histórias cantadas, não é? Não só a sertaneja, mas a gente vive num ambiente onde o sertanejo tem muita força e a gente escuta umas histórias lindas nas músicas, não é? E as histórias que Jesus contava, na verdade, ele aproveitava e falava sobre os usos e os costumes daquele tempo, daquela região. Só para a gente ilustrar um pouco, parábola em matemática é uma curva geométrica. Já na literatura e na religião, parábolas são narrativas que oferecem lições morais e espirituais. E nós lembramos que na parábola do filho pródigo, o mais moço dos filhos pediu ao pai a parte da herança que lhe cabia. E o pai atendeu o pedido. Então o moço saiu moço. Há moços que são velhos e velhos que são moços, né? Esse era um moço. Ele saiu bunda fora, esbanjando toda a fortuna recebida, até que sobreveio uma grande calamidade na região para onde ele foi. E o moço começou a passar fome. Ele ofereceu os seus serviços aos habitantes daquele lugar, até que um deles contratou para tomar conta dos seus porcos. Mas, na verdade, ele tinha mais fome que os porcos. Ele aceitou com a intenção de se alimentar com as vagens que eram servidas aos porcos. Mas ninguém dava. Ninguém entregava as vagens para ele. Foi quando ele se lembrou que na casa do pai os empregados tinham pão em abundância, enquanto ali ele estava passando fome. E pensando nisso, como acontece com a gente quando a gente costuma fazer uma bobagem de vez em quando, eu não estou falando de você, tá? E a gente faz bastante. Errar faz parte. Compreender que errou é mais importante. Para que a gente faça a reforma numa casa, primeiro precisa ver onde estão as trincas. Não é? Então, para a gente se reformar, a gente precisa saber das nossas imperfeições, os erros que a gente comete. E a gente comete de todos os tipos, porque nós um dia fomos um mineral, depois fomos um vegetal, depois nós fomos um animal. E até o Adão só tomou consciência que era o Adão quando viu que estava nu, que comeu a maçã lá no paraíso. Não é? Ali ele deixou de ser um animal e passou a ser um homem, ou um hominal, ainda que primitivo.
A gente precisa, quando dá uma lida, né, na Bíblia, né, a gente precisa ver as entrelinhas, entender qual é o recado. Então ele caiu em si, levantou-se e saiu decidido a voltar à casa do pai. Ele ainda estava longe quando seu pai o viu. E o pai correu ao seu encontro e o abraçou e o beijou. Eu sei que possivelmente muitos já ouviram essa parábola e ela é muito, muito boa, porque ela nos mostra a nós mesmos. Então, reconhecendo seus erros, o moço disse: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como se fosse um dos teus empregados. Porém, a seguir, o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestir. Ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. O filho mais velho, que estava trabalhando no campo, ouviu a música e as danças quando chegou. E perguntou a um dos servos o que havia acontecido. Aí nós vamos ver o outro nosso lado, o nosso eu outro, né? E a gente tem que olhar os dois. O exemplo que Jesus colocou, o símbolo que Jesus colocou para nós nessa parábola, é de dois diferentes, o mais novo, o mais velho, não é? O empregado esclareceu que seu irmão voltara e seu pai mandara fazer uma festa. Aí entra aquele nosso lado humano, não é? Aquela dor de cotovelo que a gente costuma ter, né? Quando acontece algo semelhante. Ouvindo isso, o filho mais velho ficou furioso e não queria entrar na casa. Mas seu pai saiu e insistiu com ele. Insistiu com ele. Estou frisando bem essa palavra. Foi quando ele disse ao pai que durante todo o tempo de ausência do irmão, ele o tinha servido fielmente e nunca transgredira qualquer ordem sua. E jamais recebera sequer um cabrito para festejar com os amigos. Ele também queria fazer uma churrascada, não é? Então o pai lhe disse: tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Porém o teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Veja, aqui nós encontramos o simbolismo da imaturidade do filho moço. E há também simbolismo na festa pelo seu retorno. Da mesma forma que há simbolismo na insistência do pai no filho mais velho. E naquilo que o pai lhe disse após a queixa dele. Vamos esclarecer uma coisa. Segundo a lei mosaica, a lei de Moisés, os bens dos pais devem ser, entre eles, divididos entre seus filhos, mas não necessariamente de modo igual. Por quê? Porque cabe ao mais velho o direito de sucessão. Por isso o pai disse: tudo que é meu é teu.
Porque o outro, quando voltou, ele não pediu para ser filho. Ele pediu para ser empregado. A parábola do filho pródigo simboliza o propósito do Criador para cada um de nós. Quando ainda imaturos espiritualmente, escolhemos viver a vida. Já a reação do mais velho simboliza a inconsciência da segurança e do amparo que o Pai nos dá. Nós somos criados bem simples, né? E vamos evoluir. E a gente vai entender isso rapidamente. Filhos pródigos, uns, filhos ingratos, outros, estamos ainda na condição de aprendizes, adquirindo consciência de nós mesmos e compreendendo o propósito divino que nos concede a possibilidade de evoluir com o bom plantio que fizermos. À luz da doutrina espírita, a penúria do filho pródigo simboliza a colheita das escolhas equivocadas, que ensinam o valor da herança recebida e lembram daquilo que a casa do Pai nos oferece. Quanto ao mais velho, faltou a consciência e a gratidão pela proteção, pelo alimento que a casa do Pai lhe oferecer enquanto o irmão estiver ausente. Ele não ficou ali trabalhando de graça do Pai. Tudo que era do Pai seria dele. E ele comeu, bebeu. Faltou-lhe a consciência de que ele esteve o tempo todo ali aproveitando. O outro aproveitou? Também. Mas ele não pode ignorar que ele teve a parte dele. O livro dos Espíritos esclarece que Deus é a inteligência suprema, causa primária de tudo. E Jesus ensinou que o Pai é perfeito, bom e justo. E no Antigo Testamento encontramos em Gênesis que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A semelhança aqui entre nós. Eu concordo que possamos ser espíritos, mas não sabemos como é Deus. Quem chegou mais perto foi Jesus. E ele nos passou o que ele viu. Mas imagem de Deus. Eu confesso, eu tenho dificuldade de entender, e eu acho que ao longo desses 2000 anos, essa imagem aqui foi acrescentada. Não vou discutir isso, mas está lá, e eu repito, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Jesus confirmou essa semelhança. A herança divina que há em nós, quando ele disse aos seus discípulos: sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Somos deuses. Precisamos chegar lá. Quando a Terra foi apartada do Sol, sei lá, o fenômeno que aconteceu, que a Terra virou um planeta, Jesus, o Cristo, não o homem, o Cristo Jesus foi escolhido. Ele já era um anjo crístico, gente, há 4,5 bilhões de anos. Olha a grandeza do Espírito que veio até nós. A humildade que ele veio de oferecer. A gente hoje, com tudo que a gente tem de informação, a gente tem dificuldade em entender. Imagina aqueles homens, aquelas pessoas que o acompanhavam, que o ouviam, a dificuldade que eles tinham de entender, se nós hoje ainda temos.
essa dificuldade. A grandeza de Jesus é tão grande que deve ser uma daquelas estrelinhas, né? Equivale a uma daquelas estrelinhas que a gente olha e um farol que nos guia. Se nós acreditamos nos ensinamentos de Jesus e aceitamos a claridade da doutrina espírita, creio que seria incoerência nossa admitir que Deus, o Senhor da vida, daria talentos a uns e negaria a outros. Porque a perfeição divina, reverenciada e referenciada por Jesus, nos diz que Deus, o Criador, a perfeição suprema, a inteligência suprema, plena, absoluta do universo, onipresente, onisciente, ele jamais criaria anjos purificados, de um lado, enquanto outras criaturas como nós teriam que conquistar a angelitude por conta própria, partindo de um princípio inteligente, simples e sem conhecimento algum. Onde estaria a justiça divina? O outro pleno, voando para lá, para cá, não é? E nós tendo que batalhar. Tudo bem, nós vamos batalhar, mas estamos que nem o filho, né? Os filhos ali. Um recebeu uma coisa e o outro recebeu outra. O pai, na parábola, não é perfeito. E ainda assim ele procura as coisas. Quando a gente pensa em Jesus, em Deus, nós precisamos ter consciência da grandeza, da onisciência de Deus, da divina providência, né? Nós reencarnamos para melhorar a nós mesmos e contribuímos com os que não têm capacidades ou talentos semelhantes, evoluindo sempre através das reencarnações e da alternância de capacidades e talentos individuais na prática da lei do amor. Um é contador, o outro é mecânico, o outro é engenheiro. Todos precisamos de todos o tempo todo. Nós nos completamos para que nós vamos subindo, para que nós vamos melhorando. Por isso eu acho que é compreensível que a evolução espiritual exija tempo. Não é assim, vapt-vupt, de um dia para o outro, numa encarnação resolvido. A minha lógica, a minha racionalidade, e aí eu procuro seguir Kardec, que era considerado o bom senso em pessoa. Ele era todo racional. O estudo começou exatamente por aí. Como é que uma mesa pode responder se a mesa não tem inteligência? A racionalidade. Se há uma coisa dentre os cristãos que a doutrina espírita tem de diferente, ela é eminentemente racional. Não tem dogmas, não tem estalo de dedo, você entendeu? Cada um na sua. O outro acredita? Tudo bem. Eu já passei por lá. Vou confessar para vocês. Em 1971, e eu sou um pouquinho velho, né? Eu assisti o Pinga Fogo na extinta TV Tupi, em preto e branco. Chico Xavier sendo entrevistado por um entrevistador duro. E eu, ignorante, feito uma porta, talvez uma mesa, né? Zoando.
E agora eu aqui falando tudo, repetindo tudo que Chico disse, não é? Tentando assimilar para mim mesmo. Gente, nós estamos a caminho. Está muito longe. Muito longe. As crianças que estão chegando aí para preparar o mundo de regeneração, estão muito à frente da gente. O chip dela já é um 10 ponto alguma coisa. O meu é 0 alguma coisa. Então a gente precisa entender que nós não viemos aqui a passeio. E temos que aproveitar. E eu peço sempre a Deus todos os dias, ó Senhor, eu não tenho pressa. Eu quero um pouquinho mais. Eu quero ver. Eu quero ver o que o mundo vai me apresentar. Porque quando um dia, lá adiante, se eu tiver mérito, eu voltar, eu quero ver, voltar com a bagagem reforçada. Eu posso estar errado, gente, mas entendo que Jesus recomendou perdoar 70 vezes, 7 vezes os erros cometidos, para dar significado simbólico às reencarnações. O que são as reencarnações? São um símbolo da misericórdia divina. Jesus estava na cruz, pregado, e Dimas, o bom ladrão, pediu perdão. Jesus deu perdão para ele, os dois na cruz. Aí eu lembro uma outra passagem. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Foi o que Jesus disse. Como é que Jesus poderia dizer 70 vezes, 7 vezes para ser perdoado, e eu vou para o inferno eterno, fogo eterno, o resto da eternidade? Não faz sentido. Misericordioso Filho, porque o Pai é mais do que misericordioso. Ele é maravilhoso. Jesus deixou claro, eu vim falar sobre a parábola, mas na verdade é o simbolismo, eu quero ressaltar o simbolismo da mensagem que Jesus deixou nessa parábola. Jesus deixou claro o propósito do Criador para cada um de nós quando disse: deixai brilhar a vossa luz. Simples. Nós não somos um carbono. Nós somos diamantes escondidos por baixo de um cascão que precisa ser retirado. Nós somos filhos do Criador. Nós somos irmãos daquele que há 2000 anos veio nos dizer: sois deuses. Então, há uns 20 e poucos anos, quando eu conheci a doutrina espírita, foi assim uma descoberta, né? Porque eu vi o tempo que eu perdi quando meu pai e minha irmã me davam livros espíritas e eu punha na prateleira. E aí um dia, cansada, eu peguei aquele Violetas na Janela, desse tamanhinho assim, e aí foi como se eu tivesse plantado ali uma árvore enorme. É um livretinho. Aquilo é uma semente que não tem tamanho. E aí, é o seguinte, em 3 dias eu li o Livro dos Espíritos. Porque eu não conseguia parar. Já li um pouco mais de novo, né? E agora ando meio preguiçoso, mas eu vou salteando
lendo outros, porque eu entendo que a codificação do Kardec, estou quase terminando, a codificação do Kardec, ela é mais ou menos como um dia perguntaram para Gandhi sobre, ele era indiano, né? Não era cristão. Perguntaram para ele sobre os evangelhos. Ele disse que se todos os livros do mundo se perdessem e só sobrasse o Sermão da Montanha, estaria tudo resolvido. O Kardec, ele escreveu a codificação e morreu. Mas todos os outros livros que vieram por Chico, Divaldo, enfim, todos, eles são como luzes para clarear aquilo que em alguns pontos do Livro dos Espíritos está simbólico. Divaldo, depois de ler trocentas vezes o Livro dos Espíritos, o Espírito falou para ele que ele não tinha lido direito. Porque na pergunta, eu sou ruim de números e de nomes, viu, gente? Na pergunta tal, dizia lá, do átomo ao arcanjo. Isso é física quântica, no século XIX. Veja o que a gente tem. A doutrina espírita, ela é um manancial de conhecimento que a gente precisa aproveitar. Nós podemos aproveitar a vida ou reclamar que não fomos convidados para a festa. Mas quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, ele deixou claro que o primeiro passo para uma consciência semelhante à dele, crística, começa por aceitar o convite para segui-lo. Pedro, né? André, João, Tiago, foram os primeiros. É fácil segui-lo? Gente, dá uma volta de carro, primeira fechada que te derem, você esquece tudo que eu falei aqui. Tudo. Fácil não é, mas rejeitar o convite de Jesus significa caminhar no escuro, porque Jesus é a luz que nos guia e não temos luz suficiente ainda para retornar sozinhos para a casa do Pai. Não temos. A nossa lamparinazinha, qualquer ventinho vai apagar. E apaga. Na esquina, o primeiro que falar alguma coisa que a gente não gostou. É assim. A parábola do filho pródigo não deixa dúvidas que o Pai nos dá a liberdade, sabendo que um dia voltaremos e que Ele nos receberá à porta da sua casa e festejará o nosso retorno quando estivermos prontos. Agradeço a paciência, o carinho e a atenção e peço a Jesus e Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, um anjo que encarnou para receber e gestar a encarnação do Cristo Jesus. Na Bíblia, fala-se menos em Maria do que no Alcorão dos muçulmanos. Na Bíblia cristã, fala-se menos em Maria do que no Alcorão dos muçulmanos, que não consideram Jesus como Messias, consideram como um profeta. Então a gente precisa também repensar e pensar muito
Maria, Mãe Santíssima, ela que intercede por nós junto a Jesus, para que a gente não tropique, para que a gente continue. Então, que eles nos fortaleçam, guiando o caminho sempre do nosso caminho. Obrigado, Jesus. Obrigado, irmão, sempre. Eu agradeço. Fazer o encerramento com pensamentos a Jesus. Um Pai Nosso, uma Ave Maria. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Jesus, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual. Vamos ao nosso encerramento com a segunda parte do trabalho.